Noite, meus amigos, a todos os irmãos encarnados, desencarnados, aqui diretamente do Monte Alverne do Brasil, esse parque espiritual. Agradecemos a presença de todos e todos também que nos acompanham pelas redes sociais. Que tenhamos todos uma noite de muita paz, muita alegria, de muito amor. E vamos então agora falar sobre os trabalhos da nossa casa. À segunda-feira nós temos o trabalho de estudo Luís Cláudio, né, que dirige o nosso estudo, o grupo André Luiz. À terça-feira temos a farmácia de fitoterapia, que atende gratuitamente, o Bazar Meimei e o Anel de Luz. À quarta-feira temos a terapia mediúnica, onde hoje são anotados os nomes para tratamento e às quartas-feiras nós lemos para a espiritualidade superior visitar as pessoas durante a noite. À quinta-feira temos a desobsessão, sexta-feira desenvolvimento mediúnico e ao sábado pela manhã iniciamos com o nosso café da manhã Irmã Dulce. Temos a evangelização, a farmácia, o bazar e o passe pela manhã. À noite terminamos o dia maravilhosamente bem com a nossa palestra pública. E amanhã teremos o trabalho da assistência social de São Gabriel, a caravana, que uma vez por mês leva alimentos, alegria e conforto espiritual à povoação de São Gabriel. Também teremos as marmitas do amor, que todos os domingos fazem sopa ou lanche para distribuir na rodoviária e no setor comercial sul. E à quinta-feira nós temos o grupo Irmã Dulce no Hospital de Baço. Então, agora, para iniciar os trabalhos da noite, nós vamos convidar o Vinícius para fazer a nossa prece inicial. Luz do mundo, amado Mestre querido Jesus, espiritualidade amiga que tanto nos acompanha, nos trazendo o bem, iluminando os nossos passos, nos dando força nos momentos difíceis. Bom mesmo é estarmos aqui nessa noite de amor, reunidos em Teu nome, em busca do aprimoramento pessoal, em busca da autoiluminação. Amado Mestre, só temos a agradecer por tudo que nos acontece, tudo que nos eleva, tudo que nos ensina, tudo que nos transforma. Por muitas vezes não entendemos, diversas ocasiões que nos acometem, mas com certeza no nosso íntimo existe uma transformação. Muito obrigado, Mestre, por toda a compreensão, todo o amor que nos é entregue constantemente, que possamos ter a grandeza de poder refletir esse amor a todos que nos rodeiam, aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amigos, no nosso trabalho, enfim, onde quer que estejamos, que possamos ser seu missionário, portador do infinito bem, que Tu é fonte e que nos abastece constantemente. Espiritualidade amiga, muito obrigado por tudo, que sigamos em paz, sob Sua proteção, hoje e sempre. Que assim seja. A todos que nos assistem pela internet, gostaríamos de pedir para deixarem o seu like da palestra. E agora nós queremos convidar o nosso querido Dr. Ricardo para fazer a primeira parte. Boa noite a todos que nos assistem de casa também, a todos que estão aqui nessa noite fria, né? Difícil sair de casa, hein? Mas nós viemos aqui receber muita luz, né? Muito calor, proveniente da espiritualidade.
Nós, nessas atividades das palestras públicas de sábado à noite, nós temos por hábito fazer uma leitura inicial, uma leitura introdutória. Geralmente é feita a partir de algum livro que é aberto ao acaso. Eu sou suspeito, porque eu sempre falo desse livro aqui. É um livro do nosso irmão Ariston, chamado Expansão. E é um livro, é sensacional. Eu já li todas as mensagens. É difícil a gente determinar qual que é a melhor. São mensagens realmente lindas e muito ricas. A mensagem aberta se intitula Ante os problemas do lar. Construa seu mundo individual, embora necessite da vida familiar e social. Ajude aqueles que cruzam seu caminho no dia a dia, sem descer a faixa de revolta ou agressividade em que muitos se situam. Ame sem apego. Não alimente a preocupação de transformar as pessoas. Nossa influência junto ao próximo tem limites. A dor e o tempo são as principais forças no burilamento espiritual das criaturas. Instale o culto do Evangelho no lar e mantenha-o, mesmo a sós. Vou repetir. Instale o culto do Evangelho no lar e mantenha-o, mesmo a sós. Deus estará sempre ouvindo suas rogativas. Siga seu caminho com renúncia e humildade. Um dia todos reconhecerão a nobreza de seus propósitos. Perseverando no bem, doando o melhor do próprio coração, você estará constantemente sob a generosa assistência do mundo maior. Bem, meus irmãos, cabe aqui uma reflexão inicial. Cada um de nós está sozinho nessa jornada em que nós abraçamos, né? Parece que não, mas essa é a pura verdade. Nós respondemos pelos nossos atos e evoluímos a partir de nossos esforços. Ah, mas eu tenho uma família numerosa, eu tenho 5 filhos, eu tenho esposa. Sim. Vocês foram colocados um perto do outro para dividir um espaço material nesse planeta Terra, um espaço, digamos assim, sentimental, emocional, mas a caminhada de cada um é única. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes, e nós espíritas sofremos um pouco com isso, mesmo dentro de casa, nós queremos que as pessoas, que a esposa, que o filho, que o irmão, enxerguem a mesma coisa que nós, né? Ou às vezes, também, nós somos chamados a enxergar uma realidade que nós não estamos preparados ainda, né? Por quê? Porque cada um tem o seu tempo. É muito comum colegas, né, da doutrina se queixarem principalmente da família. Poxa, mas a minha esposa não me segue, não vai ao centro. A minha esposa não me ajuda com o evangelho no lar, né? Meus filhos não se interessam pela doutrina. E eu dou tanto exemplo e tal. Sim, mas é assim mesmo, né? Cada um acorda ao seu tempo. E cabe a nós, que já recebemos alguma orientação, mesmo que pequena, cabe a nós estarmos sempre divulgando, sempre dando atestado, né? E aí eu queria comentar sobre o Evangelho no lar. Porque muitos ainda têm dúvida quanto ao que é o Evangelho no lar, né? Quantas vezes perguntam para a gente, mas lá em casa ninguém é espírita, eu posso fazer Evangelho no lar? Deve. Sozinho. Você pensa que está sozinho, mas materialmente ou encarnadamente sozinho, tá? Mas faça. Os relatos da espiritualidade sobre a quantidade de espíritos que são atendidos nesses momentos de Evangelho no lar, vocês não acreditariam.
A casa vira uma casa de luz, né? A casa vira uma casa de apoio para a espiritualidade. Então faça sozinho. Ah, não, lá em casa os 10 fazem. Ótimo, melhor ainda, né? Como lidar com o jovem, com a criança no Evangelho no Lar, né? Ah, meu filho não quer fazer. Tranquilamente, não quer fazer, você faz. Você não vai deixar ele atrapalhar o Evangelho. Ele vai respeitar, né? Mas você não vai obrigar. Eu preciso obrigar meu filho a estar... Não. Crie situações de interesse para que ele participe. Mas você não vai obrigar ninguém. A minha esposa não quer fazer. Minha esposa fez uma vez, fica 5 sem... Quando ela quiser, ela faz. E a doutrina espírita é assim. Ela não é imposta, ela é conquistada, né? Jesus não obrigou ninguém a segui-lo. Jesus conquistava. E também não se sentia muito frustrado quando não conseguia, não. Porque ele sabia dessa realidade, né? Ele sabia que muita gente não estava preparada. E isso é natural. Nós não estamos no mesmo estágio evolutivo. Nós não estamos no mesmo ponto da caminhada, né? De forma que o espírita não deve desanimar, principalmente, né, quando a família, quando ele não tem o eco, não tem o apoio da família. Calma, paciência. Por algum motivo você está nessa família. Quem sabe não é até para abrir uma porta, né? Acender a primeira luz. Não é isso? Mas a descoberta, ela é pessoal, né? O entendimento da doutrina é pessoal. As conquistas são pessoais. Ninguém vai dar um passo por você, assim como você não vai dar passo pelos outros, né? Agora, esteja sempre disponível, perseverante, né? Sempre disposto a atestar tudo aquilo que a gente estuda e tudo aquilo que a gente aprende aqui. Esse é o caminho. Sem vacilação, sem decepção e respeitando o tempo do próximo, né? Ok? Boa noite a todos, boa palestra. Agradecemos o comentário maravilhoso do livro Expansão. E vamos passar a palavra à nossa querida Dora, companheira da nossa casa, ela que é professora. Hoje vai nos falar sobre Jesus e as mulheres. Olha a responsabilidade, hein? Uma boa palestra para todos nós. Tá alto? Tá bom, tá bom. Boa noite a todos, encarnados, desencarnados, pessoal de casa. Saudações àqueles que vão assistir depois também, que eu geralmente assisto um dia depois, as palestras do sábado. E muito emocionante estar aqui. Hoje nós temos uma assistência de mulheres bastante significativa, né? E a gente agradece esse apoio, porque realmente é um momento de estreia, né? E essa palestra surgiu de um questionamento meu, e eu disse para os meninos do sábado, por que só tem homem falando lá no Monte Alverne? E eles disseram, nós já chamamos, mas não teve nenhuma mulher que teve coragem. Eu disse, então eu vou. Já me arrependi umas 15 vezes, mas aqui estou. Porque nós, mulheres, precisamos estar onde precisamos estar, não é verdade? Então, assim, a gente fica agradecido por essa oportunidade. Não quer dizer com isso que somos exímia, palestrante. Pelo contrário, a Isa me disse uma vez que nós temos que aprender de tudo, porque a gente não sabe o que vai ser necessário lá na erraticidade, né? Então, estou aprendendo a partir de hoje
a fazer essa conversa aqui com vocês. E nada melhor do que falar sobre as mulheres, porque, afinal de contas, lugar de mulher é onde ela quiser, não é? Então, hoje talvez eu puxe mais a sardinha para o nosso lado, né, gente? Mas os meninos vão compreender. E aqueles tempos em que Jesus andava por aqui eram tempos difíceis. Se hoje nós ainda temos, né, que questionar por que tem tanto homem falando, por que tem tantos homens ocupando tantos espaços, por que ainda tantas mulheres são tratadas de uma maneira pouco respeitosa. Imagine naquela época. Eu fui consultar os 4 evangelhos e dificilmente se fala em nome de mulheres. Eles se referem mais ou menos assim: sogra de Pedro, mulher hemorroíça, a mulher cananeia que tinha uma filha atormentada, a mãe dos filhos de Zebedeu. Veja bem, difícil, né? A mãe dos filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. A mulher que ungiu a cabeça de Jesus durante um banquete, inclusive em um dos evangelhos fala a pecadora que ungiu Jesus. E tem muitos esses adjetivos, assim, a pecadora, a isso, a aquilo, né? E poucos são os nomes. Sim, ainda tem uma referência na primeira multiplicação dos pães, diz assim: 5.000 homens foram alimentados, sem contar as mulheres. Eu imagino que devia ter bastante mulher. Ou elas não comeram, né, que eu acho difícil, ou é porque elas realmente não eram contadas. Eu já li uma vez que, quando as mulheres desencarnavam, era na tabuleta e escrito esposa de fulano ou filha de fulano. Nunca o nome da mulher, né? Então, a gente pode imaginar que era bastante difícil, bastante desafiador para uma mulher seguir Jesus. Mas, mesmo assim, surpreendentemente, os 4 evangelistas se referem a isso aqui, ó. Havia mulheres que seguiam Jesus e até sustentavam-nos, a ele e aos discípulos, com recursos próprios. Então, o Rossandro Klinge diz que Jesus fez tudo para ser condenado, né? Aí eu ainda imagino, inclusive levou as mulheres para segui-lo, né? Porque numa época daquela em que a mulher não podia conversar com o homem, a mulher valia menos que um jumento. Imagine a transformação, a coragem dessas mulheres para seguir aquele homem adorável, né? E uma dessas mulheres que ajudava no sustento de Jesus e dos seus 12, é até uma história já bastante conhecida, nós temos no livro Boa Nova, né? Humberto de Campos nos conta. Eu sempre falo que os livros psicografados, eles são maravilhosos porque eles trazem notícias que nós daqui não vemos, né? Então, é muito bom, a gente que gosta de saber do outro lado. E Humberto de Campos nos traz a história de Joana de Cusa, que era uma dessas mulheres que ajudava no sustento. Ela era uma mulher de posses, porque ela era esposa de um funcionário de Herodes, de um alto funcionário, né? Funcionário do Império Romano. E, apesar do luxo, apesar de ter uma casa maravilhosa, Joana vivia sempre muito amargurada, porque o seu coração sensível não se identificava com a vida que o esposo levava. Sempre cheio de interesses. Às vezes ele bajulava os sacerdotes, às vezes ele bajulava os romanos, fazia oferendas aos seus deuses pagãos.
E aquilo causava profundo sentimento, né, de tristeza em Joana, que já havia sido tocada por uma sensibilidade maior. Então, sabendo das palavras de Jesus, através das notícias, né, geralmente elas ficavam sabendo dessas notícias dos servos, das servas, né, aquelas pessoas mais humildes que iam até Jesus. Então, ela esteve com Jesus e na casa de Simão Pedro e disse para ele: olha, eu sinto uma vontade muito grande de impor. Foi interessante que o Ricardo falou sobre impor aqui as nossas ideias. E Jesus disse para ela: não precisa impor, porque é como se você colhesse uma fruta ainda verde, né? Ela precisa do tempo certo para ser colhida. Seu marido não está pronto, seu marido está no tempo dele. Quem tem mais condições de compreender? Você, com a sua sensibilidade, com seu amor, ou ele, que ainda está verde, né? E disse a ela: volte para sua casa. Ela queria seguir Jesus, seguir o caminho. Aí ele disse: volte para sua casa e ame seu esposo. Ame-o como se fosse seu filho. Porque com os filhos, apesar da gente brigar um pouquinho com eles, chamar atenção, mas o nosso amor é incondicional. A gente os aceita, né, como eles são. Sempre a gente tenta mudar um pouquinho, mas a gente aceita. E Jesus disse: aceite seu marido como se fosse seu filho. Esse dia, Joana voltou para casa. Ela sempre estava nas reuniões ali, nas pregações do lago, né? Mas ela passou a enxergar de outra maneira. Ela passou a enxergar aquele companheiro como alguém que necessitava ainda tanto de tempo quanto de cuidados, né? Então, essa é uma das mulheres que tem o nome citado no Evangelho e que tem essa história tão bonita, né? Anos mais tarde, o marido de Joana caiu em desgraça com o governo do Império Romano, foi perseguido, ficou pobre, teve todos os seus bens, né, sequestrados, e o marido veio a falecer. Joana ficou pobre. Joana, que ela nessa época já tinha um filhinho. Ela, que era uma dama de luxo, né, acostumada com luxo e riqueza, não titubeou, arregaçou as mangas e foi trabalhar em casas de outras famílias abastadas, cuidando dos filhos das outras mulheres, fazendo trabalhos domésticos para garantir o sustento do seu filhinho. Anos mais tarde, lá em Roma, ela seria colocada na arena da impiedade, ela e seu filho. E amarrada ao poste do martírio, o filho dizia para ela: mãe, abjura, nós perdemos. E ela disse: cala-te. Jesus nunca traiu ninguém. Não seremos nós que vamos traí-lo. E um dos seus verdugos disse a ela: esse seu Jesus só te ensinou a morrer? Ela disse: não, ele me ensinou a te amar também. Então, essa foi uma das mulheres que foram tocadas pelo amor de Jesus e que tem o nome citado, né? Tem uma outra que também Humberto de Campos fala maravilhosamente dela, que é Maria de Magdala, né? A Madalena, que desde muito jovem se acostumou a uma vida de luxo, de prazeres, e sempre se utilizou da sua beleza exterior, da sua beleza material, física, né, para atrair os homens. E tomou gosto por aquela vida. Então, ela era muito procurada por altos oficiais romanos, que sempre traziam joias, tecidos, e a casa dela vivia em festa, orgias, na verdade. Mas ela sentia um profundo
profundo vazio. Ela sentia uma grande amargura. Quando acabava aquela festa, Maria se fechava e sentia uma tristeza. E ela não conseguia compreender de onde vinha tanta tristeza, ela que tinha tudo, né? Até que ela ouviu falar de Jesus. E imediatamente seu coração já, opa, pode ser essa a minha solução, pode ser isso que esteja faltando em mim. E com muita coragem, ela foi se encontrar com Jesus na casa de Simão Pedro. É claro que os discípulos de Jesus olharam para ela bem torto, né? Porque, afinal de contas, ela era uma mulher de má vida, de uma fama muito ruim. Mas Jesus apenas olhou para ela e disse: Maria, que bom que você veio, estava te esperando. Os outros homens desejam seu corpo, mas eu quero é o seu amor. E Maria, a partir daquele momento, renasceu. Foi outra vida que ela começou. E voltou, vendeu todos os seus bens, distribuiu para servas, ajudou pessoas, outras mulheres que também se encontravam, né, numa vida errante, e passou a seguir Jesus. E depois ela foi contemplada, né, sendo a mulher que encontrou Jesus pela primeira vez após a sua ressurreição. Quando ela chegou para contar, é claro que eles não acreditaram. Apenas Maria, a mãe de Jesus, acreditou. Os homens não. Os homens, imagina, logo ela. Porque, afinal de contas, se ela errou uma vez, ela vai errar sempre. Não é assim que o mundo trata as pessoas? E aí eles... Inclusive, tem uma pesquisadora que diz que o fato dela ter levado a notícia foi usado pelos romanos para desmerecer a ressurreição. Para dizer, não, foi uma mulher de má vida, foi uma louca. Então, ela estava alucinada, né? Anos mais tarde, tempo depois da ressurreição, depois que os discípulos resolveram voltar, né, que eles estavam em Jerusalém, Maria pediu permissão para acompanhá-los, mas eles não a aceitaram. Eles deixaram Maria sozinha. E Maria tinha muito medo da solidão. Ela já tinha experimentado, naquela vida que ela levava, a solidão dela era muito profunda. E aí, ela tristemente ficou sozinha. E quando ficou sozinha, sem ter como se sustentar, mas, de novo, outra mulher arregaçou as mangas e foi trabalhar em Magdala e Dalmanuta, mas sempre recusando convites indecorosos que poderiam levá-la novamente à queda. Isso ela trabalhou bastante tempo, até que um dia apareceu um grupo de leprosos que vieram em busca de Jesus. Não sabiam do que tinha acontecido com Jesus. Só que todas as portas eram fechadas. Ninguém queria os leprosos por perto, claro. Então Maria foi até eles, acolheu-os, sentou-se com eles embaixo de uma árvore frondosa e foi falar sobre Jesus. Passaram um dia e uma noite conversando sobre Jesus. O mesmo encantamento que ela teve ao estar com Jesus, ao olhar seus olhos, ao sentir a sua ternura, ela passava para aquelas pessoas sofredoras. Só que aí as autoridades mandaram os leprosos embora, expulsaram-nos, né, da cidade. E aí Maria foi com eles, foi viver com eles naquele lugar que era o lugar dos considerados o Vale dos Imundos, né? Foi cuidar. Jesus havia dito a ela que ela poderia vir a ser mãe, e ela disse, não, mas eu não posso. Aí Jesus ensinou para ela que ser mãe é dar amor e cuidar. Não necessariamente tem que nascer do seu ventre.
E Maria, então, passou a ser a mãe daqueles sofredores. Até que ela contraiu a doença e Jesus veio recebê-la com todo amor, como ele fez aquele contato com ela. Depois, outra mulher que é citada, não tinha como não ser, é Maria, que merece um capítulo especial, né? Então, mesmo assim, os evangelhos falam muito pouco sobre Maria, quase nada. Eles se referem a ela como mãe de Jesus, eles dão mais destaque naquele momento em que Jesus está pregando e alguém chega e diz, sua mãe está aí. E aí Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então, naquele momento, o evangelho dá um destaque. Não sei por quê, parece que tem alguma coisa aí que tenta desmerecer aquela mãe, que nós sabemos a mãe que é, né? E outras mulheres que são citadas, mas que não têm nome, né? Uma delas é a mulher samaritana, aquela do poço, né? Como falas tu comigo, sendo eu samaritana, te revelas, meu amigo, justo eu, mulher insana, ó Galileu. Os judeus não falavam com os samaritanos. Os judeus tratavam os samaritanos como gente de segunda classe. Eles não falavam nem com as mulheres judias. Imagine que Jesus foi falar com uma mulher samaritana. E não só falar, como pedir, dá-me de beber. E aquela mulher achou assim muito estranho, como que você pode estar falando aqui comigo? Então Jesus mostrou a ela a necessidade de romper com os preconceitos, mostrou a ela que todos são parte de um mesmo, filhos de um mesmo Deus, parte de um mesmo todo. E aquela mulher que já havia, Jesus percebeu isso, né, com a sua visão espiritual. Jesus disse a ela, você já teve 5 maridos e o marido que você tem hoje não é seu. E aí ela achou mais admirável ainda que como ela sendo, como ela disse, uma mulher de má vida, aquele homem falava com ela com tanta generosidade. Então ele ensinou a ela sobre a água da vida, e essa mulher samaritana, considerada de má vida, que foi levar para a cidade a notícia de que Jesus era o Messias. Ela percebeu, ao conversar com ele, que ele era o Messias prometido que o povo esperava, e foi ela que foi dar essa notícia. É interessante como que Jesus, parece que ele procura exatamente aqueles que estão lá embaixo, para dizer, olha, vem me ajudar, me ajuda nessa tarefa. Eu preciso de vocês. É por isso que a gente tem que estar aqui também, com as nossas imperfeições, porque eu acredito que ele espera de nós, né? A outra, citada também sem nome, é aquela mulher hemorroíça. Desde a adolescência que aquela menina tinha um sangramento constante. E na cultura judaica, uma mulher, no período menstrual, era considerada impura. Ela não podia sequer se sentar perto de uma pessoa. Menos ainda tocar ou ser tocada por uma pessoa. E aquela menina tinha tido uma vida difícil, perder a mãe muito cedo. O pai casou novamente, ela, com uma madrasta, uma boa madrasta, que a adotou com muito amor. E ela sempre trabalhou para ajudar no orçamento doméstico, mas aí o pai veio a falecer. E aí ficaram 2 mulheres sem um homem naquela sociedade em que 2 mulheres eram igual a nada. E elas, naquelas dificuldades, a menina pensou logo em arranjar um casamento, porque assim ela teria um companheiro e uma proteção para ela e para sua madrasta.
Mas aí começou a aparecer o problema e ela começou essa hemorragia ainda adolescente e não parava nunca. Imaginem o que são 12 anos impura, 12 anos sem poder se aproximar, sem poder falar, sem poder tocar alguém. Alguns amigos da família arranjaram médicos e ela viajou e ela ia para outras cidades, lembrando que para viajar naquela época era mais difícil do que agora, né? Ela já naquela situação, perdendo sangue constantemente, tendo a saúde piorada, andou por várias cidades à procura de tratamento, mas não conseguiu nenhuma melhora. As suas forças já estavam se esvaindo. As necessidades da casa já eram muito grandes, porque agora, antes ela tecia tecidos maravilhosos e ajudava, né? E agora ela já não conseguia trabalhar muito mais, porque ela se sentia enfraquecida. Meninas que nós sabemos o desconforto que é de uma semana, imagine 12 anos, né? Então, ela ouviu falar de Jesus. E ela tinha uma fé que aquele homem poderia curá-la. É interessante que essa sensibilidade feminina parece que estabelece uma comunicação muito antes de chegar perto de Jesus. Tem-se a notícia. Bom, eu acredito que a aura de Jesus, né, já tinha alcançado essas pessoas. E aí ela saiu desesperadamente atrás de Jesus. Era muito difícil, porque eram tantas as pessoas que andavam atrás dele, buscando não só cura, mas buscavam facilidades também, como sempre acontece, né? Nós temos pessoas que às vezes passam por aqui buscando remédio, não o remédio lá da farmácia, mas assim, a solução para os seus problemas, né? Sem mudar nada. E essa moça, ainda com toda a dificuldade, com seu corpo já se esvaindo, ela tinha certeza que se ela conseguisse tocar Jesus, ela seria curada. Então ela tomou um fôlego, deu aquele impulso e conseguiu tocar as vestes dele, né? É claro que os discípulos de Jesus, eles tinham o hábito, inclusive, de amparar para ninguém chegar perto de Jesus, né? Eles se sentiam assim, até meio enciumados quando alguém tocava Jesus. E aí, quando Jesus pergunta, quem me tocou? Um deles disse, mas com tanta gente aqui, como é que eu vou saber quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Ele disse, não. Foi uma pessoa especial, porque saiu uma virtude de mim. Então, ela se entrega. Ela pede perdão por ter tocado ele. Claro, ela não podia tocar. Ela cometeu um deslize. Aí ela diz, perdão, Senhor, fui eu que te toquei. E ele diz, vai, minha filha, que a sua fé te curou. Porque imediatamente o fluxo sanguíneo dela estancou. Então, a fé, aquela coragem que ela teve de ir atrás, de desafiar, de correr o risco até de ser pisoteada ali, né? Fez com que ela conseguisse alcançar aquilo que ela precisava. Porque a fé já estava nela. Na verdade, ela estava pronta para a cura. Uma cura de uma doença que, se a gente for observar, deve ter seus motivos, né? Num passado. Por que isso? Por que isso acontece? Mas ela nunca foi uma mulher de se queixar, nunca foi uma mulher de blasfemar. Ela sempre foi uma mulher de fé, né? Ela, inclusive, ficou conhecida como Dama da Fé, porque anos mais tarde ela criou uma casa para abrigar pessoas doentes, andarilhos, né?
pessoas que passavam pelo caminho necessitados de cuidado, ela conseguiu criar essa casa. Por isso a gente sempre diz que as mulheres que passaram, ou aquelas que permitiram que Jesus passasse por suas vidas, jamais ficariam indiferentes à dor, ao sofrimento do outro. Nós temos em outro livro, que é o Há 2000 Anos, né? Que eu acho que deve ser um livro de cabeceira nosso. A Lívia, esposa do nobre senador Públio Lentulus, a filhinha tinha lepra, a sociedade romana, é claro, discriminava totalmente, né? Nem se falava o nome, porque imagine um nobre patrício ter uma filha com aquela doença, porque aquela doença era a doença dos pobres e desvalidos. E aí eles se mudaram de Roma para Israel, para a Judéia, e conseguiram ir morar bem perto lá de Cafarnaum. E então ela soube por notícias, por servos, por funcionários da casa, soube sobre Jesus. Tinha uma serva, a Ana, que se tornou a sua companheira fiel para todo sempre. E ela falava com uma doçura sobre esse Jesus. E um dia ela disse, olha, a senhora podia ir lá, porque ele atende também pessoas de posses. Não somos só nós, os servos, que andamos lá atrás. E ele trata todos do mesmo jeito. E a Ana, inclusive, fala assim, não é como alguns que a gente conhece, que só trata bem aos ricos. Não, ele trata a todos nós da mesma forma. Mas ela não podia, por questões de classe, e porque o marido não permitia. Afinal de contas, o marido tinha que honrar as tradições dos patrícios romanos. Mas a menina doente pediu ao pai que queria ver o profeta. Então ele vai até o profeta, mas no escurinho da noite, para não ser visto, e ele ainda diz assim, eu vou convidá-lo, vou dizer a ele que nós vamos ficar muito alegres se ele vier à nossa casa, né? Só que Jesus já sabia tudo e disse a ele, eu sei que o seu orgulho não gostaria de estar aqui, mas a sensibilidade da sua esposa, o amor da sua esposa, ou seja, Jesus já tinha se comunicado com Lívia, né? E quando o senador chegou em casa, então, a filha estava restabelecida. As feridas tinham cicatrizado. E a partir desse dia, Lívia se tornou uma seguidora, uma discípula. Sempre, inclusive, contribuía, quando a serva ia até Jesus, ela sempre dava um jeito de contribuir com as despesas daquelas pessoas, sempre ajudando os pobres, e até que ela mesma pôde ir. E no dia da crucificação, ela, com muita coragem, superando o asco que ela sentia pelo governador, que já tinha assediado muito ela, já tinha provocado muito desconforto nessa mulher. Mesmo assim, ela foi intervir, pedindo a ele que impedisse a crucificação de Jesus. E essa visita que ela fez ao governador ainda valeu para ela, para sempre, uma intriga que viria a trazer o desprezo do marido, né, para sempre, tratando-a apenas como uma serva da casa. E ele ainda disse a ela que só não a mataria porque ele era generoso, mas a partir daquele momento ela seria apenas uma serva. Anos mais tarde, ela viria a ser sacrificada também na arena romana.
mas com toda a dedicação. Ela, inclusive, trocou de roupa. Ela deveria ter sido poupada, porque, como nobre, os romanos não queriam encrenca, e já tinham liberado, mas ela trocou de roupa com a serva e fez o sacrifício. Preservou a vida da serva e deu a sua vida, porque ela foi tocada pelo amor de Jesus. Ela foi encantada pelo amor de Jesus. Além dessas mulheres, esse livro aqui, olha, Mulheres Fascinantes, ele traz outras mulheres encantadoras que tiveram contato com Jesus ao longo de sua existência, e todas elas, de uma maneira ou de outra, se tornaram discípulas e levaram os ensinamentos de Jesus adiante. Aquele relógio está certo? Então, não posso nem contar muitas histórias mais. Lá no Evangelho, num deles, Jesus diz assim: em verdade vos digo que esta viúva que é pobre lançou mais que todos, pois os outros deram o que lhe sobrava. Ela, porém, ofereceu tudo o que possuía. Quem era essa mulher? Era uma viúva velhinha, cujo sonho era ir até a cidade, depositar todas as suas economias no templo, como uma forma de gratidão a Deus. Vieram de longe, numa caravana, e tendo por companhia sua netinha. Ela foi, depositou, Jesus registrou isso, né? Fotografou, mandou escrever lá para sempre para a gente. E à noite, as outras pessoas da caravana foram para uma hospedaria. Só que as duas, a velhinha e a netinha, não tinham recursos. Todos os recursos que ela tinha, ela doou. Mas ela estava feliz da vida por ter conseguido aquilo, porque sempre foi o sonho dela. Então, elas dormiram no carroção, ao relento, mas admirando o céu e agradecidas pelas estrelas. Na manhã seguinte, a neta percebeu que a avó havia falecido. Então, ficou uma menina sozinha. Aí, conforme a tradição, era preciso fazer o sepultamento o mais rápido possível, né? Porque não podia ficar à noite, né? Sem que se sepultasse as pessoas. Na volta desse sepultamento, as pessoas vieram conversando sobre suas vidas, todo mundo doido para voltar para casa, e a menina ficou para trás. E, de repente, ela foi arrastada por um malfeitor que a violentou, machucou-a bastante, e só na manhã seguinte, na madrugada seguinte, ela despertou jogada num lixo qualquer, com as vestes rasgadas, e toda dolorida, toda sentida, procurou a caravana, não tinha mais ninguém, foi para o templo, acreditando que lá no templo ela teria ajuda. E aí, o rapaz que cuidava lá do templo a encontrou e disse: sai daqui, vadia, que aqui não é o seu lugar. Se você não tem outra coisa para fazer, vá para outro lugar. Não aqui, porque aqui é lugar de gente de bem. Mas ainda assim deu uma moeda para ela e disse: segue essa rua, que lá na frente tem uma casa muito colorida, que lá que é seu lugar. E essa menina foi, ainda agradecida por aquela moeda, porque ela pôde comer, e foi para essa casa colorida, que era um prostíbulo. E quando chegou lá, a senhora teve muita compaixão dela, quando ela contou a história, e disse: aqui não é seu lugar, minha filha, aqui você não pode ficar aqui. E ela disse: eu vou trabalhar na cozinha, eu vou lavar, eu vou passar, mas eu não quero ir para a rua, porque na rua pode acontecer de novo o que já aconteceu. E ficou trabalhando lá. Até que, por essas coisas da vida, ela viria a conhecer um romano que a levou quase que sequestrada, mas era um romano nobre. A gente sempre vê
romanos fazendo tanta coisa ruim, né? Mas também nas histórias tem alguns romanos que tinham uma decência, que tinham uma honra. E esse romano era um deles, que ele disse: eu não vou fazer nada com você. Eu só queria tirar você daquela casa. Só que, passado o tempo, eles vieram a se casar. Ele, contrariamente ao que era a tradição, né? Ele se casou com uma judia, órfã, pobre, e que já tinha passado por uma experiência tão terrível. Pois bem, tempos depois, voltaram para Roma. E quando as perseguições aos cristãos se acentuaram no tempo de Nero, depois do incêndio que ele provocou, o marido, embora não tenha nunca se tornado um seguidor de Cristo, ele foi reclamar que não era justo o que estava acontecendo com os cristãos, né? Com aquelas pessoas. E aí foi preso. Logo que ele foi preso, a preocupação dele era: meu Deus, e agora? Minha esposa e meus filhos vão sofrer perseguições. Só que no dia seguinte, ele se encontrou com ela numa cela. Inclusive, ele encontra-se com Paulo de Tarso, que já estava lá também no presídio, né? E ele se encontra com ela e ela disse: eu fui denunciada. Por quê? Porque durante toda a sua vida, ela fazia caridade, ela atendia aos mais necessitados, ela compartilhava a sua riqueza com aquele povo. Mas, mesmo assim, ela foi denunciada. E aí, mais uma que foi para a arena da impiedade romana. Mas ela foi com todo o amor. Por quê? Porque quando ela estava naquela casa, um belo dia, ela se encontrou com Jesus. E ele disse: apenas tenha paciência, e onde você estiver, viva da melhor maneira possível, doe seu amor. Ela passou a cuidar, embora ela fosse muito jovem, ela passou a cuidar das moças que viviam ali, passou a ser confidente daquelas moças, né? E levava a palavra de Jesus, consolando os corações de todas elas. Então, tem mais um monte de história para contar. Eu gosto de contar história, mas o tempo não vai dar. Então, todas essas mulheres, elas tiveram uma experiência de transformação de vida que deu a elas mais coragem, mais capacidade de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os preconceitos. E eu acho que é a nossa tarefa. É por isso que a gente tem que vir para cá e contar histórias e falar dessas mulheres que nos inspiram, que nos ensinam, falar dessas mulheres que trabalham, né? Falar das nossas mães, falar daquelas mulheres lá do hospital de base, aquelas da rede feminina, que a partir de um câncer, elas foram transformadas e hoje elas fazem questão de ficar ali, passando para frente aquela força que elas adquiriram num momento de sofrimento. Então, eu acho que essa é a chamada para todas nós. E na quinta-feira, eu pude participar de uma atividade tão maravilhosa, que enche o coração da gente de fé e de esperança. Era um grupo de jovens formandas da turma de enfermagem, que foi fazer a sua formatura fazendo atividade de visita aos doentes. E elas se paramentaram, todas elas vestiram fantasia, e elas entravam no quarto e abraçavam, e davam uma lembrancinha, um balão, e cantavam para esses pacientes. E aí, isso tudo mostra para a gente que é preciso continuar levando esse toque de Jesus, porque uma pessoa que se preocupa com alguém que está doente, não é nada seu, mas faz muita questão de ir ali levar consolo, conforto,
alegria para aquela pessoa, é porque a sua sensibilidade já foi tocada. Talvez ela nem saiba, talvez ela nem se tocou que ela precisa de ter uma religião ou deixar de ter qualquer coisa parecida. Mas a sua sensibilidade já foi tocada. E isso só pode ser amor. E amor e Jesus, uma coisa é sinônimo de outra. Então, esse é o recado que eu deixo para todas nós, que é esse recado de que vamos nos colocar em marcha, vamos nos colocar à disposição de Jesus e ser também uma discípula, né? Cada uma com a sua capacidade, com as suas imperfeições, com as nossas crises, com a nossa falação, né? Tem gente que diz, a mulher fala muito, mas nem sempre está falando aqui, né? Precisava mais gente para vir falar aqui. Então, eu acho que esse é o recado. Eu queria cantar uma música, será que ainda dá tempo? Dá? Então eu vou cantar, hein, gente. Eu agora, a Isa está soltando a cantora que existe em mim. É culpa dela, hein? Essa é para todas nós. Quero ser livre, Senhor, como os pássaros quero ser, alçar o longo voo ao seu encontro, voar no Espírito, sem medo de cair, chegar à praia do teu coração e mergulhar no teu mar de amor, banhar-me em tuas águas que curam, saciar a sede e fome de ti, Senhor. Eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser teu, Senhor. Eu posso voar, sair do chão, me levantar, alçar voo livre no Espírito, soltar as amarras que me impedem de ser santo e ficar contigo, ser teu amigo, ser livre, alçar voo no Espírito, alçar voo no Espírito. Muito obrigada. Agradecemos, Dora. É muito bom ouvir falar sobre Jesus. O seu amor, o seu magnetismo chega até nós. Quantas histórias belíssimas essas mulheres do passado nos deixaram e que nós podemos também continuar vivenciando esse amor com Jesus. Muito obrigada, viu, Dora? Nós queríamos lembrar agora que no final da palestra, quem quiser deixar o seu nome para o trabalho de cura da próxima quarta-feira, pode fazê-lo. E vamos então convidar o nosso querido Diego para fazer a prece final e convidar os médiuns para vir aqui na frente aplicar o passe e todos que estiverem em suas casas
Podem deixar a água mentalizando o nosso Mestre Jesus, o Monte Alverne, que todos conhecem, que a espiritualidade amiga que aqui trabalha possa visitar a cada um na noite de hoje. E que Nossa Senhora Mãe Santíssima possa estar sempre presente em nossas vidas. Então, em mais esse sábado, elevamos os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, em gratidão pela chuva de bênçãos que a todo instante faz cair sobre nós, pelas oportunidades de cada dia, pelas chances do recomeço. Amado Criador, acenda em nós a fé e a vontade para seguir o caminho reto, para que possamos nos acertar, melhorar sempre mais, vivenciar o amor e a caridade. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo exemplo que nos dá, pela mensagem que nos deixou, pela proteção, pela luz, pelo amparo, pelo amor infinito. Possamos levar os aprendizados de mais essa noite conosco aos nossos próximos, aqueles que nós encontramos no dia a dia. Agradecemos a Deus a tudo e que assim seja. E assim agradecemos a presença de todos que nos estão acompanhando nos seus lares, que essa paz chegue a todos, que possamos ter uma bela semana. Muito obrigada, uma boa noite.